Ministério da Saúde começou a distribuir 1 milhão de doses da vacina da Pfizer nas capitais do Brasil. E você vai ver também. Um estudo mostrou que a vacinação contra a Covid já evitou quase 14 mil mortes de idosos. O consórcio COVAX Facility comprou $500 milhão de doses de vacinas da Moderna. O prefeito de São Paulo se licenciou do cargo para tratar um câncer. Bolsonaro anunciou a soltura de brasileiro preso na Rússia. E os ingleses avaliam medidas de segurança contra a Covid-19 com um evento para 5 mil pessoas. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A vacinação já evitou a morte de quase 14 mil idosos acima de 80 anos. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas comparou dados de mortalidade do Ministério da Saúde com o número de imunizados. As vacinas contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas no Brasil no dia 17 de janeiro e, em 3 meses, evitaram a morte de 13.824 idosos com mais de 80 anos de idade. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores usaram como base os dados do Ministério da Saúde de número de mortos e de cobertura vacinal do mês de janeiro até abril, e compararam com os óbitos antes da campanha de vacinação. No ano passado, os idosos com mais de 80 anos representavam de 25% a 30% das mortes por Covid-19. No mês de janeiro de 2021, esse índice chegou a 28% do total de óbitos causados pelo SARS-CoV-2. Em abril, esse percentual caiu para 13%, o menor já registrado nessa faixa etária desde o começo da pandemia. Os cientistas também verificaram a resposta positiva dos imunizantes Coronavac e Oxford diante da variante P1, que surgiu no final de 2020 em Manaus. A cepa amazônica foi a predominante no país no período da pesquisa. Esse foi o primeiro estudo feito em um lugar com predomínio da mutação brasileira. O programa COVAX assinou um acordo com a Moderna para a compra de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid. E cerca de 4 milhões de doses foram entregues ao Brasil nesse fim de semana pelo consórcio da Organização Mundial da Saúde. Somente neste domingo foram entregues ao país 3.700.000 doses da vacina da Oxford AstraZeneca, como parte do acordo fechado com o consórcio COVAX Facility, que tenta garantir acesso igualitário à imunização. No sábado, o Brasil já havia recebido 220.800 doses. O Ministério da Saúde informou que o consórcio totalizou com a entrega os 4 milhões de doses previstas para maio. Como parte do acordo, o Brasil tem direito neste semestre a 10,5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, produzidas por uma multinacional da Coreia do Sul. Em março, o governo brasileiro já recebeu mais de 1 milhão de doses por meio do COVAX Facility. Segundo o Ministério da Saúde, são esperadas outras 842.400 doses da vacina da Pfizer-BioNTech ainda neste primeiro semestre pelo consórcio. O programa COVAX fechou um acordo com a empresa Moderna para adquirir 500 milhões de doses de sua vacina anti-Covid. Com isso, os países participantes do consórcio também vão ter acesso ao imunizante. O Ministério da Saúde começou a distribuir hoje 1 milhão de doses da vacina da Pfizer-BioNTech a todas as capitais do país. Nesta remessa devem ser enviadas cerca de 500 mil doses para a primeira aplicação, divididas de forma proporcional e igualitária entre todos os estados e o Distrito Federal. As doses para a segunda aplicação vão ser distribuídas nas próximas semanas. De acordo com o Ministério, a vacina da Pfizer está sendo destinada para a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. A comprovação das comorbidades pode ser feita com exames, receitas, relatório ou prescrição médica. A logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada levando em conta suas condições de armazenamento, e é diferente dos outros insumos já adquiridos e distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. As doses estão armazenadas a uma temperatura de menos 90 graus Celsius no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos. Nos estados, os imunizantes ficarão na temperatura de menos 20 graus. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de até 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. A campanha de vacinação contra a Covid-19 já distribuiu cerca de 70 milhões de doses de vacinas.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou hoje que o Brasil vai fechar um novo contrato com a Pfizer de 100 milhões de doses ainda nesta semana. Já já a gente volta a falar de vacinação. O Brasil registra mais de 407 mil mortes pela Covid-19. Foram ainda quase 29 mil novos casos de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmadas mais 1.202 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia está em 407.639. Em apenas um dia, 28.935 brasileiros foram diagnosticados com a doença. Com isso, o Brasil já registrou mais de 14.754.000 casos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias voltou a subir e está em 2.406 óbitos pela doença por dia. O país completa hoje 47 dias com a média móvel de óbitos acima de 2.000 mortos por dia. E a curva de novos casos ficou em 59.160 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, Pernambuco. Em estabilidade estão 12 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 14 unidades da federação: Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O país já aplicou mais de 47.755.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o balanço do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, até o momento, mais de 31.884.000 brasileiros receberam a primeira dose, o que equivale a 15,6% da população, enquanto mais de 15.870.000 pessoas receberam a segunda dose necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, foram aplicadas no total 108.106 doses. O fim de semana teve atos a favor do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Na capital federal, manifestantes pró-governo se reuniram na esplanada dos ministérios. Houve mobilizações também em outras cidades, como São Paulo. O 1º de maio, que foi no último sábado, é historicamente associado a manifestações organizadas pela esquerda, mas dessa vez a data foi escolhida pela base de apoio ao Planalto para protestos pró-Bolsonaro. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi entubado na UTI após um sangramento no estômago. Covas havia sido internado na tarde do domingo por causa dos efeitos do tratamento que enfrenta contra o câncer. A Câmara Municipal de São Paulo recebeu o pedido de licença do prefeito, que é do PSDB. Bruno Covas se afastou do cargo por 30 dias para se dedicar ao tratamento contra o câncer. Em nota, a Prefeitura informou que o surgimento de novos focos da doença, ou com o surgimento de novos focos da doença, Covas vai precisar se dedicar integralmente ao tratamento. E o prefeito entende que isso não será compatível com as responsabilidades e o compromisso dele com a cidade e os paulistanos. Em outubro de 2019, Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma. É um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos. Nesse período de licença, quem assume a prefeitura é o vice Ricardo Nunes, do MDB. A Polícia Federal realiza hoje a segunda etapa da Operação Tempestade. A ação investiga a lavagem de dinheiro por uma facção criminosa e pelo menos 5 pessoas foram presas. A segunda fase da Operação Tempestade investiga uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios de todo o país e até no exterior. A apuração mostrou que 700 milhões de reais foram movimentados nas contas dos investigados. A Polícia Federal informou que empresas fictícias eram usadas para transações financeiras com o dinheiro do crime. Os números foram levantados com base em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Além dos mandados de prisão, a PF também cumpre 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e em Brasília. A Justiça também determinou o bloqueio de 220 milhões de reais e a interdição de atividades de um contador.
Após uma delação premiada, foi possível investigar, localizar e bloquear um valor aproximado de 30 milhões de reais. 6 empresas foram interditadas por envolvimento no esquema criminoso. A apuração mostrou ainda um esquema de abertura de empresas fictícias que eram utilizadas como cortina de fumaça para a realização de depósitos de valores em uma instituição financeira de fachada. O papel da instituição era providenciar os saques dos valores e permitir a posterior entrega em espécie a terceiros com indícios de envolvimento em atividades ilícitas. No fim de semana, a Índia registrou mais um recorde de casos do novo coronavírus. Foram mais de 400 mil novos diagnósticos no sábado. Ontem foram 368 mil. O país tem mais de 210 mil mortes pela doença. Só que os especialistas destacam que há motivos para acreditar que os números são ainda maiores. Apesar de a vacinação ter sido liberada para todos os adultos, vários estados na Índia já alertaram para a falta de doses e temem que a campanha possa provocar disputas administrativas, confusão nos preços e problemas técnicos. Até o momento, 150 milhões de vacinas foram aplicadas na Índia, o que representa 11,5% da população. Quase 25 milhões de habitantes receberam as 2 doses. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo todo tem 152 milhões e 900 mil casos confirmados de Covid, contando desde o início da pandemia no ano passado. 3 milhões e 203 mil pessoas morreram. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que criminosos explodiram 2 caixas eletrônicos. O crime aconteceu ontem no bairro de Mussurunga, em Salvador, na Bahia. O estabelecimento ficou completamente destruído. O Sindicato dos Bancários da Bahia informou que só esse ano pelo menos 21 caixas eletrônicos já foram destruídos por ações de criminosos no estado. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes para o primeiro semestre do ProUni. São aquelas vagas que não foram preenchidas nas primeiras chamadas ou na lista de espera. Os participantes que desejam participar devem se inscrever no site do ProUni. O prazo termina amanhã à noite de terça, amanhã à meia-noite de terça para quarta, para ser mais exato. O resultado será divulgado na próxima sexta-feira, dia 7. Depois do intervalo, a gente vai mostrar que Bolsonaro anunciou a soltura de um brasileiro que está preso na Rússia. A gente volta já. A partir de hoje, os nascidos em fevereiro que não fazem parte do Bolsa Família e que já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial já podem realizar saques e transferências. A partir do dia 19 desse mês, começa a ser paga a segunda parcela para esse grupo. E para os nascidos em março, os saques e transferências estarão liberados a partir de amanhã. Na França, na flexibilização das restrições na pandemia, os alunos do ensino médio voltaram hoje às salas de aula, uma semana depois da retomada da pré-escola e do ensino fundamental. As escolas foram fechadas por um mês para conter a terceira onda da Covid-19. O governo vai distribuir milhões de autotestes nasais nas escolas para que os alunos possam fazer um teste anti-Covid uma vez por semana e assim evitar os contágios. Também nesta segunda-feira foram suspensas as restrições de circulação que impediam os franceses de se deslocarem a mais de 10 quilômetros de suas casas, salvo por motivos de necessidade maior. Esse retorno às salas de aula e o levantamento das restrições de circulação marcam o início de um desconfinamento de 4 etapas, anunciado pelo presidente Emmanuel Macron. A próxima fase está prevista para 19 de maio, com a reabertura de lojas, cinemas, museus, teatros e áreas externas de bares e restaurantes, assim como a mudança do horário do toque de recolher, que passaria de 7 para as 9 da noite. O levantamento das restrições ocorre em um momento em que o país registra uma diminuição nas hospitalizações por Covid-19 e nas internações em unidades de terapia intensiva. Desde o início da pandemia, mais de 5,5 milhões de casos de Covid-19 e 104.800 mortes foram registradas no país.
Você acompanhou aqui no Toda Hora o caso do Robson, brasileiro que foi preso depois de tentar entrar na Rússia com remédios para a família do jogador de futebol Fernando, que passou pelo Spartak Moscou. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou em uma rede social que o governo russo autorizou a soltura de Robson. Depois de uma longa negociação com o governo russo, foi anunciado no dia de hoje a liberdade do Robson, que trabalhava com o jogador Fernando do Spartak de Moscou. Eu quero agradecer o governo russo por tê-lo liberado. Foram 2 anos que o Robson passou detido na Rússia e hoje em dia nós agradecemos ao presidente Putin, ao embaixador russo no Brasil, bem como ao nosso embaixador que está na Rússia. Robson e sua esposa eram funcionários da família do jogador Fernando, que atuava no time Spartak de Moscou. Em uma das viagens, o motorista levou 2 caixas de cloridrato de metadona, um medicamento que é legalizado no Brasil, mas proibido em território russo. Na época da prisão, em 2019, Robson disse que não sabia o que estava na mala e que a família tinha apenas informado que dentro da bagagem tinham roupas e mantimentos. O brasileiro ficou detido no aeroporto e depois de 30 dias foi acusado de ser o dono do medicamento. Fernando e a esposa não confirmaram para as autoridades que as caixas eram do sogro do jogador. No dia 6 de junho de 2019, 3 meses após a prisão de Robson, Fernando disse em depoimento não saber de que modo os remédios foram recebidos por Robson no Brasil e acrescentou que não mantinha contato com o sogro. O caso veio a público e foi levado para a presidência da República pelo jogador Felipe Melo, que atua no Palmeiras. Em outubro de 2020, Jair Bolsonaro disse que enviaria uma carta para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir a soltura do brasileiro. De acordo com Bolsonaro, Robson retornará ao Brasil ainda nesta semana. Ontem foi dia de luto nacional em Israel, em homenagem a 45 pessoas, incluindo crianças, que morreram em um tumulto durante uma peregrinação. Os primeiros funerais ocorreram na sexta-feira à tarde. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou feridos internados em um hospital de Haifa. Ele qualificou a tragédia de um dos maiores desastres na história do Estado judeu desde sua criação, em 1948. As autoridades anunciaram neste domingo que concluíram a identificação dos mortos, que incluem 4 americanos e 2 canadenses. O país ainda se faz muitas perguntas sobre a tragédia. Afinal, o que motivou o tumulto? De quem é a culpa? Teria sido possível evitar? Na sexta-feira, os judeus ultra-ortodoxos retornaram ao local para a peregrinação. A junta médica que investiga as causas da morte de Maradona revelou em um relatório que o craque argentino foi abandonado à própria sorte pela equipe de saúde que o atendeu nos dias anteriores à sua morte. Em um documento de 70 páginas, a junta afirma que Maradona começou a perder a vida pelo menos 12 horas antes do momento em que foi encontrado morto em seu leito e sofreu um prolongado período de agonia. O relatório foi elaborado por uma comissão interdisciplinar de 20 peritos convocada pela Procuradoria-Geral de San Isidro, na periferia de Buenos Aires, que busca determinar se a morte de Maradona pode ter ocorrido por abandono de pessoa ou homicídio culposo. O ídolo argentino morreu no dia 25 de novembro, aos 60 anos, sozinho em sua cama em uma casa alugada, onde se recuperava após uma operação de um hematoma na cabeça. O relatório da junta médica concluiu que Maradona teria mais chance de sobrevivência se tivesse tido uma internação adequada em um centro de saúde polivalente. O jogo entre o Manchester United e o Liverpool pelo campeonato inglês foi adiado por causa de protestos dos torcedores do clube de Manchester, que chegaram a invadir o estádio do time. Poucas horas antes de um dos principais confrontos entre rivais da Inglaterra, um grupo de torcedores do Manchester United foi até o estádio Old Trafford para protestar contra a diretoria do clube de Manchester. Houve uma grande aglomeração de pessoas no local. Algumas delas conseguiram invadir o gramado por meio da loja de produtos do clube, que fica nas dependências do estádio. Os torcedores do United estão insatisfeitos com os donos do clube, os bilionários Joel e Avon Glazer. O movimento contra a diretoria ganhou força nas últimas semanas após a tentativa fracassada do United de fazer parte da Superliga Europeia no mês passado. O
O clube foi comprado pela família americana Glazer por 790 milhões de libras, cerca de 1 bilhão e 100 mil dólares em 2005. A partida ainda não tem data definitiva para acontecer. Pelas regras da competição, por não cumprir as medidas de segurança dos jogadores e comissão técnica, o Manchester United pode ser punido com multa, partidas com portões fechados e até a suspensão da competição. Os 4 astronautas, 3 americanos e um japonês que estavam na Estação Espacial Internacional voltaram à Terra ontem. A cápsula Crew Dragon da empresa SpaceX aterrissou no Golfo do México, sudeste dos Estados Unidos, depois de um voo de 6 horas e meia a partir da ISS. As equipes do navio Go Navigator recuperaram a cápsula e a içaram quase meia hora depois, na primeira aterrissagem noturna da NASA desde a Apollo 8 no Oceano Pacífico, em dezembro de 1968. Os 4 astronautas se tornaram em novembro os primeiros de uma missão operacional que foram transportados até a ISS pela SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk. Desta vez, trata-se da primeira missão regular transportada de volta à Terra pela SpaceX. A Dragon também transporta congeladores científicos com amostras de pesquisas feitas em gravidade zero. Na Inglaterra, um festival de músicas com cerca de 5 mil pessoas foi realizado nesse final de semana. O objetivo é testar as medidas de segurança contra a Covid-19. Uma festa como se fosse em 2019. Quase 5 mil pessoas dançaram, cantaram e se divertiram sem máscaras ou distanciamento social durante um festival de música organizado no norte da Inglaterra. O show aconteceu no Sefton Park de Liverpool, como parte de um projeto do governo para testar as medidas de segurança que devem ser implementadas a partir de 21 de junho, quando as principais restrições serão suspensas. Todos os participantes no festival, celebrado durante 2 dias, foram obrigados a passar por testes antes de entrar no local e outro depois do evento. O governo já tinha autorizado um número limitado de torcedores em eventos esportivos, como uma partida no estádio de Wembley, em Londres. Os pesquisadores avaliam várias abordagens em termos de ventilação e distanciamento. De acordo com os dados mais recentes do governo, mais de 34 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina no Reino Unido. Essa edição fica por aqui, mas já tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.